Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Felicidade. E aqui estamos diante dessa instrução intitulada "O que mais sofremos". Essa instrução está no site www.espirito.org.br, que eu recomendo para você. Essa mensagem, essa instrução espiritual é do espírito Albino Teixeira, um dos espíritos mais lúcidos que já se comunicou até hoje pelo médium Chico Xavier. Existe um livro dele muito bom, um livro antigo, pouco conhecido, intitula-se Passos da Vida, que eu recomendo para você. Não é um romance, né? Muita gente conhece romance, mas é um livro libertador. As mensagens do Albino Teixeira, elas estão espalhadas em vários livros. Falta um livro só com mensagem do Albino Teixeira, porque é um espírito muito lúcido, um espírito esclarecido, e ele vai direto ao assunto, né? Então veja aí, o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Veja que interessante, né? É o desânimo em superá-la. Então, muitas vezes as pessoas reclamam do sofrimento, mas muitas vezes o sofrimento não é necessariamente a dificuldade, e sim o desânimo. O que as pessoas necessitam entender é que nós passamos por situações aqui na Terra para que possamos crescer espiritualmente. E cada oportunidade deve representar uma oportunidade de crescimento espiritual. Quando você entende dessa forma, fica tudo mais fácil, né? Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Veja só, não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Todos nós passamos por provas. Provas são situações que todos nós somos expostos para crescermos espiritualmente. Então isso é chamado de provas. É como se fôssemos alunos numa escola, atletas numa academia, e as provações ou testes, nós somos submetidos a elas para que possamos crescer espiritualmente. A partir do momento em que há um crescimento espiritual, pronto, o desespero o sofrimento deixa de existir, e aí não há mais motivo para o desespero. O que mais sofremos no mundo não é a doença, é o pavor de recebê-la. Veja, o que a gente precisa entender é que nós não estamos aqui na Terra apenas a passeio. Nós estamos aqui no estágio, no processo evolutivo, e para isso, então, a gente necessita desenvolver habilidades para lidar com as situações. Então, a doença, por exemplo, toda doença, ela tem uma causa. Se é uma doença congênita, tem alguma causa de existência passada, mas que pode ser revertida. Não existe nenhuma expiação irreversível. Agora, o problema são as doenças que surgem. Problema não, né? A maioria das doenças surgem pelo nosso uso inadequado do livre-arbítrio. Então, é o pavor de recebê-lo. Quando você aprende a lidar com a doença desaparece. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Essa aí é simplesmente espetacular, né? Porque muitas pessoas, muitos pais sofrem pelo filho que tem, por causa do que é que os outros vão dizer, né? Do que é que os outros vão dizer. Quantos filhos, muitas vezes dentro de um consultório, falam assim: puxa vida, meu pai está muito mais preocupado com o que é que os outros vão falar agora do que com a minha situação, com a minha infelicidade. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Isso que a gente necessita entender, que não existe, na verdade, não existe fracasso. O que existe é um resultado de uma experiência. E aí é necessário humildade para que não haja teimosia, né? Com humildade você reconhece o seu próprio erro.
ou seja, a sua escolha inadequada, e você muda a sua forma de agir. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Muita gente faz algumas coisas já pensando no resultado. Puxa vida, ajudei tanto aquela pessoa, olha só, agora ela nem quer saber de mim. Então, não, você não ajudou, então, você negociou. O que a gente necessita é desenvolver uma habilidade de amar sem querer ser amado. Lógico que é muito bom ser amado, isso é óbvio, mas a vida é assim. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Entenda que todos nós estamos crescendo e muitas vezes alguém se apresenta de uma forma maior, no sentido de alguma habilidade a mais. Então não se compare, né? Não é injúria, é orgulho ferido. Essa é ótima, né? O que nos incomoda é que a injúria mexe com o nosso orgulho, ativa o nosso orgulho. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. A tentação é tudo aquilo, a gente pode concordar que é tudo aquilo que ainda não temos um controle. Não temos um controle no sentido de gerar ali, de fazer ali algo dentro de um certo equilíbrio. Muitas vezes a gente parte para o exagero. Pode ser aquele doce de quindim, pode ser uma irritação que vira um desequilíbrio, pode ser uma oportunidade de briga, né? Porque a gente pensa em tentação, as pessoas não pensam que tentação muitas vezes é no trânsito, quando alguém te fecha e você é tentado a se desequilibrar, né? Então é importante a gente refletir sobre tudo isso. Não é a velhice do corpo, é a paixão. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Essa aqui é espetacular, né? É porque a gente vive apaixonado pelas aparências. Lógico que a aparência conta, lógico que beleza conta, óbvio, mas cuidado com o apego, né? Esse apego é que irá fazer você sofrer na velhice. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. Então aí está um momento, uma mensagem de reflexão do Espírito Albino Teixeira, muito libertadora, mostrando que diante de qualquer problema, que eu prefiro chamar de desafio, na verdade, se a gente chamar de desafio, de lições, fica muito mais fácil para a gente lidar. Então, o pior problema não é o fato, o pior é a carga de aflição vazia, aflição desnecessária que nós criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. Então fica aí esse recado do Espírito Albino Teixeira para que você possa se libertar do sofrimento desnecessário e fazer de cada dia o dia mais feliz de sua vida. Essa é a TV Felicidade. Até a próxima. Um feliz abraço para você.